Ciência está de volta, direto do Laboratório de Microbiologia de Solos, aqui na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, no Rio de Janeiro. Foi exatamente nesse laboratório aqui que a doutora Johanna Deberheim realizou pesquisas que permitiram que milhares de pessoas consumissem alimentos mais baratos e mais saudáveis. Por isso, em 1978, ela foi nomeada pelo Papa Paulo VI, membro da Academia de Ciências do Vaticano. Você vai ver como o trabalho dela permitiu que o Brasil poupasse milhões, mas muitos milhões de dólares todo ano. E vai ver também que, graças às pesquisas dela, o Brasil tem o menor custo de produção de soja do mundo. Quem vai conversar comigo é Vera Lúcia Divan Baldani. Ela é graduada em Ciências Agrícolas, mestre e doutora em Ciências do Solo e pesquisadora aqui da Embrapa Agrobiologia. A senhora foi aluna e trabalhou, com a doutora Johanna. Como é que ela era? Ela era uma pessoa fantástica, exigente, cobrava muito e por isso hoje eu agradeço. Professora, qual a importância do trabalho dela hoje? O trabalho dela hoje, depois desses anos todos, é que hoje a gente pode vislumbrar uma economia muito maior, uma produção de grãos mais sustentável, menos poluente, amiga com o meio ambiente. Então essa é o legado que ela deixou. Agora, o que eu queria entender é o seguinte: como é que é esse processo de inoculação, quer dizer, de introdução da bactéria numa leguminosa ou numa gramínea? Como é que é o manuseio, É com a mão, é com seringa? Tira essa dúvida pra gente. Bom, todo o processo, até chegar à produção do inoculante, todo o processo tem que ser feito de uma forma esterilizada, para que não haja contaminação de outras bactérias dentro deste inoculante, porque a gente só quer a bactéria que a gente selecionou. Só que até chegar aí são muitos e muitos e muitos anos de pesquisa. Mas eu posso mostrar para você como que a gente realiza esse processo. Então, a gente pode ver? Claro. Então vamos. Lá. Bom, primeiramente, temos a bactéria, A bactéria que a gente já selecionou, ela fica de uma forma estoque, fica estocada para que quando a gente necessite dela, a gente possa utilizar de uma forma que ela não se contamine. Partindo daqui, nós temos que checar a pureza desta bactéria, colocando em uma placa com um meio rico, sólido, porque a bactéria aqui já estava sem fixar nitrogênio, e aí a gente tem que ver se a bactéria está pura, não tem nenhum contaminante, para ter certeza do que vamos produzir tem uma qualidade. Certo. Aqui, desta placa, que é com o meio rico, nós transferimos para um meio... Meio rico, que a senhora fala, é um meio que é rico em nutrientes. Nutrientes. Para ela crescer. Inclusive nitrogênio, porque aqui ela está numa condição que não precisa fixar nitrogênio. Certo? Certo. Daqui, nós transferimos uma colônia para um meio semissólido, para checar se a natureza dessa bactéria continua intacta. Bem, e depois disso? Depois disso, nós utilizamos essa bactéria e colocamos num meio rico, líquido, que é para que possamos produzir o nosso inoculante. Colocamos para agitar, para que a bactéria se desenvolva e tenha muitas e muitas células. Daqui, depois de 24 a 48 horas, aqui ela se torna assim. Isso significa que a bactéria já está crescida. Vamos lá, para que serve essa turfa nesse processo aqui? Bom, a turfa serve como um substrato para a bactéria. Então, essa bactéria, nós pegamos esse inoculante, que está aqui, com uma seringa, nós tiramos uma quantidade X de 75 ml, vamos dizer aqui, desse material, introduzimos na turfa e aí homogeneizamos e colocamos numa estufa por 24 horas, 24 a 48 horas, para maturar. Obrigado pela entrevista. Não é de quê. A descoberta
descoberta das bactérias do bem levou à necessidade de novos conhecimentos. A gente vai para o laboratório de genética. Quem vai conversar comigo é José Ivo Baldani. Ele é agrônomo, mestre doutor em ciências do solo e pesquisador aqui da Embrapa. Como é que entra a genética no estudo sobre bactérias? Parte da genética, ela entra desde o início dos estudos que a doutora Joana Doberani desenvolveu aqui no quilômetro 47, desde a época de 1950, né? E onde nós tivemos a oportunidade, durante essas 3, 4 décadas, no isolamento de diferentes bactérias fixadoras de nitrogênio associadas principalmente às gramíneas. Nesse caso aí nós estamos olhando a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, o sorgo, né? Então, com o isolamento dessas novas bactérias, havia necessidade de você fazer a caracterização molecular delas, para classificá-las, né? E, em termos taxonômicos. E nessa época, nós não dispomos de nenhum desses instrumentos e ferramentas aqui no Brasil. Então, todos esses estudos eram feitos no exterior, em colaboração. Qual a importância do trabalho da doutora Joana para o desenvolvimento de pesquisas na área de agronomia? Então, a doutora Joana, ela teve um papel muito importante nessa questão da fixação biológica de nitrogênio na agricultura brasileira, né? Ela tinha uma visão realmente diferenciada em relação à questão de pesquisas na área de fixação, e ela se preocupava realmente em desenvolver tecnologias que não agredissem o meio ambiente, né? Então, ela teve o papel dela, foi muito importante, principalmente no caso da questão da soja no Brasil, né? Ela foi uma das pessoas que conseguiu sensibilizar os melhoristas de soja para que inserisse no programa de melhoramento a questão da fixação biológica de nitrogênio, né? Com isso, o Brasil deixou de ficar dependente de fertilizantes nitrogenados para essa cultura. Você não há necessidade de se adubar a soja, né, como você faz para outras culturas. O senhor falou de benefícios ambientais. E o país, o que ele ganha? A sociedade, né? O que ela lucra? No caso da soja especificamente, vamos tomar a soja como exemplo, né? Os cálculos que têm sido feitos, né, mostram que a economia que você faz com a não aplicação dos fertilizantes nitrogenados na cultura da soja no Brasil, eles rendem anualmente em torno de 6 bilhões de reais ano. Então, essa é uma economia bastante grande, né, considerado a área plantada no Brasil, e que esse recurso deixa de ser aplicado pelos agricultores, tornando-se a cultura muito mais rentável. Professor, o que a gente pode esperar do futuro da produção de alimentos e de biocombustíveis, né? Bom, a expectativa nossa é que você tenha uma produção, as culturas com produções equivalentes às atuais ou até maiores, obviamente com uma redução na aplicação dos fertilizantes nitrogenados, tá? Em função da utilização dessas tecnologias de inoculação. É isso aí, professor. Obrigado pela entrevista. O trabalho da doutora Johanna de Berrania ganha cada dia mais importância com a necessidade crescente de novas fontes de energia e de aumento da produção de alimentos. Embora quase desconhecida no Brasil, ela é a 7ª cientista brasileira mais citada pela comunidade científica internacional e a primeira entre as mulheres. Além do resultado das suas pesquisas, ela deixou mais de 500 trabalhos publicados e um legado inestimável. Ela treinou seus alunos e colaboradores e vários deles alcançaram posição de destaque na comunidade científica, dando assim a continuidade ao desenvolvimento da ciência aqui no Brasil. Até a próxima!